Olá, bem-vindos ao nosso Safecast, o podcast oficial da Westex, o seu canal informativo sobre segurança, proteção térmica e melhores práticas para você e para a sua equipe. Aqui, o conhecimento se transforma em segurança. Meu nome é Maria Chias e vou acompanhar vocês no episódio de hoje. Vocês sabem que todos os meses publicamos artigos técnicos. Esse mês de abril, vamos falar sobre a norma NBR 17227 de energia incidente. E hoje temos um episódio muito especial. Temos conosco os 3 autores do livro Arco Elétrico e Energia Incidente, aqui com a gente. Eles são Cláudio Mardegan, Felipe Rezende e Márcio Botaro. Vamos ter uma conversa com esses especialistas. E você que está nos ouvindo vai ser um material indispensável para todo profissional da área de segurança elétrica. Cláudio Mardegan é graduado pela Escola de Engenharia de Itajubá, atua como diretor da Engepower, empresa fundada em 1995. Com mais de 45 anos de experiência em proteção, análise de sistemas, já conduziu mais de 7.000 estudos em sistemas industriais e de potência. Ele é o autor do livro Proteção, Seletividade em Sistemas Elétricos Industriais, atualmente em sua 2ª edição. Cláudio é membro sênior do IEE, além de ter sido chair do antigo Booth Book, secretário do antigo Green Book e vice-chair do Search Protection. Também participa ativamente de diversos working groups e é um autor de vários papers publicados no IEE. No Brasil, contribui com a norma ABNT sobre energia incidente e é coautor do Guia de Normas ABNT do setor elétrico. Além disso, é palestrante oficial do SINASE, instrutor em treinamentos no IOSE e já ministrou mais de 130 edições do treinamento de proteção, além de diversos outros cursos na área de engenharia elétrica. Bem-vindo, Cláudio, é um prazer ter aqui com você. Obrigado pela oportunidade de levar palestras e bate-papos de segurança pessoal, que eu acho que o mais importante é proteger as pessoas. Eu que agradeço a participação. Estamos também com Felipe Rezende. Ele é engenheiro eletricista formado pelo Cefet em 2010. É mestre em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2016 e atualmente cursa doutorado na mesma instituição. Desde 2012, atua na Vale, onde hoje ocupa o cargo de gerente técnico. Além disso, é professor de pós-graduação na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e no curso de proteção de sistemas elétricos de potência, onde leciona desde 2020. Felipe é membro do IEE e integra o grupo de trabalho do CB003 da ABNT, responsável pela elaboração da norma brasileira sobre arco elétrico e energia incidente. Com mais de 12 anos de experiência na área de proteção de sistemas elétricos industriais, tem forte atuação nos temas de arco elétrico e energia incidente. Bem-vindo, Felipe, é uma honra ter aqui você com a gente hoje. Obrigado, Maria, pelo convite, poder participar aqui com você, né, e com os amigos aqui, Márcio e Cláudio. Satisfação. Obrigada, Felipe. E Márcio Botaro é especialista em laboratório do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo há mais de 30 anos, tendo participado desde 1995 de diversos processos de criação, acreditação de laboratórios exclusivos no Brasil e no mundo. Formado como tecnólogo em eletrônica, possui mestrado e doutorado em tecnologia nuclear pela Universidade de São Paulo. E entre 2012 e 2016, coordenou tecnicamente a elaboração, implementação e acreditação do primeiro laboratório do Hemisfério Sul dedicado à caracterização e ensaios em EPI para arco elétrico.
Atualmente atua como supervisor do Serviço Técnico de Segurança e Desempenho de Equipamentos e Materiais Elétricos do IEE-USP. Ele é pesquisador associado do LEV, do Laboratório do IEE-USP, e coordena a Comissão de Estudos de Vestimentas de Proteção CE 032. E é nosso especialista brasileiro nos comitês internacionais IEC PC 128 e TC 78. Márcio, é um prazer estar aqui com você hoje. Maria, o prazer é meu, obrigado, mais uma oportunidade. Também é um prazer enorme estar aqui com os amigos aqui, Cláudio e Felipe, né? E vamos em frente. Como o Cláudio colocou, acho que o mais importante é a segurança de todos. Legal. E vocês perceberam que profissionais de tamanho, relevância, técnica e trajetória sólida, tenho certeza que vai ser um episódio de muito sucesso. Bom, eu já vou soltar uma pergunta aqui, tá? Curiosa. E eu acho que os nossos ouvintes também estão curiosos. Então, para a gente começar aqui, conta um pouco aí para nós como é que vocês se conheceram, como foi essa coisa aí de juntos criarem esse livro que vai ser inédito no Brasil. Eu sou uma pessoa que gosta de história, Cláudio, então conta aí pra gente. Eu também. A minha mãe contava bastante historinha para mim. Então eu aprendi a gostar de história, Legal. mas não gostava de estudar história, porque engenheiro não gosta de decorar, né? Gosta de demonstrar. Bom, só para descontrair, né? Bom, o que eu Legal. queria falar para você é o seguinte. Bom, foi interessante essa maneira como a gente se conheceu, bem natural. Eu ministro treinamentos desde 2002, mais ou menos, né? Quer dizer, os primeiros treinamentos que eu ministrei foi em 1984, mas pela Engepower em 2002, mais ou menos. E, e aí eu acabei conhecendo o Felipe na Vale, né? 2017. 2017, nós fizemos um treinamento lá, acabei conhecendo. E em 2012 eu já tinha publicado meu livro, então o pessoal já foi gostando também daquela primeira edição. E o Felipe foi um grande disseminador desse meu livro lá Legal. pelas bandas das Minas Gerais, né? Então foi assim que a gente começou aí a ter esse relacionamento. Aí o Márcio, a gente já se conheceu no ESW Brasil de Salto, onde eu estava ministrando um tutorial. E eu só não lembro o ano, 2019. 2019. Ah, foi antes Porque da eu pandemia. também ministrei um em Blumenau em 2009, né, sobre arco elétrico também. Então você vê que é longa essa trajetória aí, Que né? legal. E então foi lá que eu o conheci. Depois a gente fez um webinar juntos, mas a gente não se conhecia pessoalmente, foi só via telinha mesmo, né? Essa telinha aqui que vocês estão vendo a gente. E então foi isso que aconteceu. Exato. E aí, quando começou a norma propriamente dita, aí é que o Elbert era o chair da norma, né? E o Felipe já fazia parte, depois o Elbert não pôde, mas a questão é, como começar a norma, né? Essa norma, nós estamos falando da Da 17227. isso Tá. mesmo. Como começar? Pô, o pessoal ainda estava começando, aí nós fizemos a primeira reunião, quantas horas depois eu mandei o esqueleto da norma lá? Eu não lembro mais, ou foi no dia seguinte. Uma coisa assim, eu mandei O que seria um sumário ali? um sumário, o esqueleto da norma para a gente começar a discutir e rechear, né? Para cada tópico, colocar aí o que precisava ser. Então, aí o pessoal, o working group dessa norma é fantástico, pessoas comprometidas, muito Que bom. legal. E normalmente lá nos Estados Unidos, uma norma dessa para sair leva mais de 5 anos. Aqui nós fizemos em 3. 3 Sim, anos. foi Né? bem rápido. Então, é muito rápido. Então, comparado com os outros locais. Então, foi muito positivo. Só que aí, eu tinha falado para o pessoal o seguinte, para essa norma ter abrangência, sucesso e suportação do mercado, a gente precisava ter um cara de cada segmento.
segmento da indústria, segmento das concessionárias, segmento da academia, segmento de laboratório. Então, Multidisciplinar. multidisciplinar. E aí eu sugeri convidar algumas pessoas de cada, inclusive o Márcio. Que o Márcio, aí o pessoal convidou o Márcio, né? Felipe já estava. Já, Acho que eu entrei pouco antes do Márcio. é pouco antes. Pouco antes do Márcio. No grupo Aí- da Norma. Isso. Aí, então, Foi eu aí sugeri que convidasse pessoas que cada um pudesse contribuir da melhor forma e com diferentes visões e vivências, né? Legal. Então, foi isso que aconteceu lá dentro da Norma. Então, foi um... E aí, Aí ficou e fantástico. aí eu imagino que vocês entraram no processo do livro. Ainda não, Ainda não? Não. ainda não. O livro eu comecei a escrever em 2017. Então, eu já E a tinha... norma, 2019. Não, acho que foi Não. 21. Foi depois. 21. Depois. Então, 21, eu já pandemia. estava escrevendo um livro, Ah, tá. né? Só que assim, eu só gosto. Como é que é o meu processo para escrever os livros? Eu gosto de dar vários treinamentos primeiro, para eu descobrir qual a melhor sequência técnica e didática, para depois partir para o livro, né? Então, esse treinamento nosso aí de energia incidente já está na 27ª edição. Então já tem tinha já está numa sequência mais ou arcabouço, né? menos. Mas, como eu acredito que uma andorinha só não faz verão, e por isso que mesmo na norma a gente quis trazer gente de todo lado, e eu via um alto grau de profissionalismo, tanto no Márcio quanto no Felipe, né? O mestrado dele foi em energia incidente também, né? Então, eu falei, cara, eu vou convidá-los. Ah, E olha só, os dois estavam pensando em escrever um livro. Exatamente. Olha só. É? E como foi isso? Você, Márcio e Felipe, vocês já tinham essa ideia do livro? Então, quando no SW de 2023, que o Márcio, a gente ministrou os tutoriais, né? Exato. Sobre arco elétrico, energia incidente e EPI. E o Márcio comentou que estava escrevendo alguma coisa, já tinha um material pronto e estava pensando num livro, né? E me convidou. E aí eu perguntei, onde eu assino, né? Eu falei, vamos embora, né? Ah, legal. Aí pouco tempo depois, menos de um mês, conversando com o Cláudio, né? Até online na época. E aí ele comentou, eu já sabia que ele estava escrevendo um livro, né? Ele falou que me conheceu em 2017, mas eu conheci o Cláudio em 2012, numa palestra lá do Sinase, que ele nem sabe. Ele estava lá em Belo Horizonte, no CREA, eu acho, no Sinase, e foi a primeira vez que eu vi o Cláudio, né? E os materiais, o livro dele já tinha isso muito antes de 2017, né? Antes de a gente se conhecer pessoalmente lá no treinamento. Bom, e aí ele comentou do livro que estava escrevendo, eu já sabia e fez o convite. Mas ele já comentou que queria convidar o Márcio também, mas acho que não tinha feito o convite ainda. E aí eu falei com ele, bom, o Cláudio, o Márcio está fazendo a mesma coisa do lado de lá, ele tá escrevendo um livro também, tinha me convidado, comentou comigo, então Vamos juntar força. vamos juntar, né? E aí, Legal. Isso chama-se conexão eletromagnética. pode ser Gostei. uma ressonância aí, né? Legal. Mas retrocedendo um pouquinho, eu fiz o treinamento do Cláudio em 2019, aqui na Engie Power, né? E aí a gente foi se aproximando mais, né? A gente Sim, conversava muito coisas trocando muitas técnicas, figurinhas. trocando muita figurinha. Quando veio a norma, isso se intensificou, porque a gente ficou junto nos capítulos, né? Então aí a gente se Do reunia cálculo. muito, conversava muito, ia lá nas filigranas lá dos cálculos, dos detalhes, né? E Isso, dos métodos. dos métodos, né? Bom, aí a gente foi se conhecendo muito, né? E com o Márcio a mesma coisa, né? Porque o lance do EPI, os sais da Vale, aquela Exato. coisa. Você entrou por esse viés. Então Ou a gente. mais pelo laboratório. É que assim, quando a gente montou o laboratório, então a gente estava muito focado naquela coisa de normalização de laboratório, aquela coisa de rato do laboratório, né? Vamos lá, vamos melhorar o sistema, vamos medir, vamos fazer e tal. Aí começaram a aparecer as oportunidades
Inclusive, a gente estava junto, estava com você junto numa oportunidade que eu conheci o Felipe, que eu acho que foi em Minas. É um Numa treinamento da visita, um Vale. treinamento da Vale. Eu fui lá para É falar um verdade. pouco sobre como eram feitos os ensaios, o que que era o ATPV, IBT, Foi um pouco etc. antes. A gente se conheceu em 2017, no ESW. No ESW de salto Salto também. 2017. E aí depois a gente se reencontrou lá Lá Nesse em evento. Minas. Eu fiz o convite para você ir lá naquele workshop. Isso, exatamente. Não foi? Exatamente. Aí o que aconteceu? Quando a gente colocou o laboratório para rodar, as pessoas começaram, né, pessoas mais interessadas, começaram a vir com os questionamentos sobre seleção de EPI. E isso é um assunto que até hoje, né, está na norma Sim. e Dá pano para manga. dá pano para manga. E tá no livro também, imagino. Certo. Tá com Dá muito mais, pano pra tá com manga muito mais porque tem que detalhes ser no livro. manga Comprido certo? até Legal. Gasta mais fechar pano? direito. E pegando esse gancho, Certo. sem dar muito spoiler do livro, né, pessoal? Porque aí é uma indicação para todo mundo adquirir esse livro. Qual que é o resumo do livro? E se vocês fossem, eu sei que todos os capítulos devem ser importantes, que tem uma relevância grande, mas se vocês fossem aqui falar alguma coisa para os leitores, vai? Futuros leitores. Bom, o que eu posso dizer para você com toda certeza é o seguinte: cada um aqui vai achar que é o capítulo que escreveu, né? Então, todos os capítulos são importantes, mas, assim, o objetivo maior é divulgar as melhores técnicas de se fazer as coisas certas, né? Até porque a gente está com o apoio, e aqui eu queria já fazer o meu agradecimento público às empresas que apoiaram, né? Essa obra do livro aqui, que foi a BB, foi a Jimmy, a Leal e o Estex Milliken, né? Então, por quê? Você vê que olha a importância. Nós temos o EPI é importante, né? E vocês fazem parte dessa indústria, né? Do tecido, da vestimenta, né? A BB tem equipamentos, relés, e a Jimmy faz painéis também, né? Arco resistência. Então você vê que fica difícil falar o que é mais importante. O que é mais importante? Um complementa o outro. Legal. Entende? Então, fica muito difícil você falar o que é mais importante. O importante é fazer certo, lembrando que o EPI é a última barreira e não a primeira, Claro. né? Então, só que a maior parte das empresas Inverte. não estão preparadas para fazer esse tipo de estudo. E aqui é que está a vantagem do livro, porque ele vai aprender, né, como fazer o estudo, que norma utilizar e também qual metodologia, se os valores que foram obtidos são aceitáveis, não são aceitáveis. Se não são aceitáveis, o que fazer para melhorar isso, para minimizar essa energia incidente? Então, tudo isto vai estar contido e descrito em detalhes nesse livro, né? Até a gente chegar no EPI. Claro. Entende? Então, É um processo. o que eu posso falar para você? É complementação, né? Então, nós nem usamos a mesma sequência da norma, até porque o livro começou em 2017. Essa norma foi começar a ser escrita em 2020, alguma coisa aí, né? Então, mas tudo que fala na norma é falado, né, No livro, no livro com detalhes de como fazer, como Mais profundidade. mais profundidade. com mais profundidade. Então, é uma obra inédita, gente. Que legal. Que a gente está querendo fazer o que com tudo isso? Eu estou querendo arranjar mais concorrente para mim, para fazer certo. Porque concorrente que não faz certo já tem bastante. Então, a obra veio para isso. Tornar empresas de engenharia aptas a realizarem os estudos para chegarem na determinação
da resistência elétrica para as vestimentas de forma adequada como última barreira, Sim. né? E quando se der para fazer coisas anteriores, então lá a gente cita metodologias para diminuir o tempo de eliminação de falta, dispositivos e técnicas. Falamos do relé ARC, monitor de arco, falamos do Arc Quenching Device, falamos de tudo que é importante e qual sequência que deve ser feita. Que legal. Então, Completo. é um negócio que vocês não vão encontrar aqui e eu não sei se lá Lá fora fora. tem uma obra desse igual a essa, com todas essas vertentes e com especialistas. Você pega a EPI, o Márcio aí, o Felipe. Por que eu escolhi o pessoal? Porque essa parte eu não domino o mundo dos EPIs. Então, precisava ter um especialista aí. Que legal. O Felipe também é um cara que lá na Vale, ele avalia muitos cases, né? Muitos casos. Então, tem toda essa experiência. Então, não é um livro acadêmico. Tem um pouco da academia dentro do desenvolvimento das formulações das metodologias. Mas tem muito mais do que isso. Tem vivência, né, Felipe? Isso aí. E vocês colocarem alguns casos no livro ou não? Cases ou não? Tem exemplos? Sim, tem exemplos. Tem exemplos. Você pode dar um spoiler de um exemplo? Ou não, ainda não está liberado, Cláudio? Não, a gente pode falar do que quiser. Aqui todo mundo é livre. Ninguém tem Ah, bola de que ferro no bom. pé, não. Não, só para deixar a audiência curiosa, né? E querer Tem conhecer alguns a exemplos, né? Se você pega a principal norma de cálculo, né? Que é a I3E 1584, você tem um conjunto de equações, né? Mas quando você leva isso para um caso real, para os casos reais, né? Você tem uma série de considerações e de premissas ali que você tem que definir para fazer um cálculo bem feito, porque o erro pode ser grande, né? A diferença final no valor de energia incidente pode ser muito grande, mudar completamente o EPI ali, né? O cálculo bem feito é essencial. E essas premissas não estão... Algumas não existem, não estão na norma, né? E nem sempre é trivial você fazer isso. Então, tem alguns exemplos ali que trazem esses detalhes, né? Pode falar. E só concluindo, hoje é cada vez mais comum se utilizar software, né? É o melhor caminho Sim. mesmo para fazer os cálculos. Então, no livro tem um exemplo passo a passo, né? Utilizando as equações, né? Calculando o curto-circuito, né? Até chegar lá na energia incidente. Você consegue ver a coisa do começo ao fim manualmente. Ah, né? que legal, exemplificando, né? Isso. Ô, Márcio, como é que você vê a evolução do conceito, a gente está falando de energia incidente, né? No Brasil? A gente está caminhando para o maior entendimento, porque o Cláudio falou, olha, é um livro que a gente quer que seja, que todo mundo tenha Sim. Eu acho que acesso a esse isso é uma conteúdo. das motivações para se escrever o livro, para se publicar as normas e tudo mais. Justamente porque assim, o que a gente recebe de informação, o que chega até laboratório, universidade, são inúmeras dúvidas. E é o que o Felipe falou, conforme você faz uma abordagem do método, né, que é a área dele, do Cláudio, você pode chegar em valores muito diferentes. Então, por isso que a gente coloca no material algumas concepções até teóricas, como o Cláudio falou, mas não é o... Existe também todo um conceito prático, exemplos passo a passo, como o Felipe colocou, porque os softwares vão ser, querendo ou não, em alguns pontos são caixas pretas, né? Então você tem que saber o que está acontecendo ali no processo. Do lado do EPI, o que eu vejo é exatamente isso. As pessoas não sabem o que está por trás do processo. Então elas não entendem o que é levantado em laboratório e como aquele EPI protege. Seja uma vestimenta, seja um protetor facial, uma luva. Como que aquilo protege? Né? Então, alguns colegas que fazem uma análise de risco, muitas vezes fazem um copia e cola de algum material que ele achou até na internet. Então, isso é preocupante. Por isso, trazer essa ideia. E na Certo. parte de EPI, o que eu
coloquei, que eu acho que é um aditivo aí no processo, né? Toda essa experiência que a gente está tendo desse cenário de quando nos consultam, toda a experiência dos interlaboratoriais que eu tenho participado, obviamente de forma a manter o sigilo e toda a informação, né? E como você pode analisar os dados que vêm de um relatório de EPI de uma forma técnica que te dê mais consistência quando você vai fazer, quando vai criar uma especificação técnica, quando vai fazer uma seleção, que é o que a gente não encontra em material nenhum no mundo inteiro. Então, existem algumas abordagens que assim, a gente escuta alguns colegas que têm alguma prática fora do Brasil, mas ninguém colocou isso no papel, então ninguém segue aquela metodologia, porque é muito complexo. Então, eu tentei colocar ele de uma forma que os colegas, no geral, né, sejam concorrentes ou não, são todos colegas preocupados com a segurança. Só para todo mundo. Exatamente. Eles consigam fazer essa abordagem. Porque hoje tem, como você perguntou, né, o que eu vejo hoje há uma confusão. Há essa confusão da categoria com método de categoria que o pessoal usa, né, da NFPA 70E, confundido com o método de energia incidente. Isso tem bastante mesmo. Não. Isso não é só no Brasil, não. Não, é internacional. E eu acho que a gente está avançado no Brasil. Eu que viajo pela América Latina aí. Eu também viajo bastante, vejo isso com esses bons olhos mesmo. Porque assim, o Brasil, às vezes, ele demora para pegar. Uma hora que pega, ele vai muito mais rápido que os outros. Porque o Brasil é o país das adversidades, né? O brasileiro teve que aprender a conviver com a inflação, teve que aprender a conviver com todos os problemas. Então, quando a gente tem que fazer alguma coisa, a gente é ágil. Na norma, tem uma coisa importante também, que ela não é uma norma só para engenheiro, só para fazer estudo, não. É uma norma também para os técnicos de segurança. Por quê? Nós falamos do arco elétrico. Gente, a nossa norma atual, NR10, até hoje, não existe a palavra arco escrita nela. Pensa bem. É verdade. No item 10 está como... inflamabilidade. Proteção contra riscos adicionais. Riscos adicionais. Não existe a palavra. Ó, quantos anos nós estamos atrasados no tempo. Então, e a que vai ser publicada também não tem agora a palavra? Vai ter. Agora vai ter. Pelo menos a informação que eu tenho do tio Biso. Sim. Né? Tá certo? Desculpa aí brincar com você, tá, Biso? Mas os amigos a gente tem essa liberdade. Né? Então, o que eu posso falar? Que nós vai servir também para os técnicos de segurança, conhecer o que é o arco elétrico. Quer dizer, uma linguagem... E o que é a energia incidente. Vai falar de EPI, que também interessa aos técnicos de segurança. E nos quesitos de norma, os pontos que as normas não abordam. Porque falar do que está escrito é fácil, duro você falar do que a norma não cobre. E aí? Aí você está na sinuca de bico. O que eu faço? Claro. Nós vamos falar também. Então, nós utilizamos um paper do John Nelson, que é um dos grandes pesquisadores de arco também. Eu conheço ele, não vou falar pessoalmente, mas assim, via câmera também. A gente já fez reuniões junto, ele e o David Shipp. E ele que coordenava o PCIC, Petrochemical Industrial Conference, sempre lá nos Estados Unidos. Então, ele escreveu um paper, The Missing Links, os links perdidos, que a norma não cobre. E aí a gente engordou aquilo que ele fez, com a experiência que a gente tem. Então, ó que coisa bacana. São coisas que você não vai achar em lugar nenhum. Olha que legal. Né? Então, gente, é um trabalho feito com muito carinho, com muito amor, muita dedicação. Nós três aqui estamos nos reunindo, às vezes de manhã, à tarde, à noite, sábado, domingo, feriado, para revisar o livro. Viu lá, pessoal? Então... quantos capítulos tem o livro? 20. 20 capítulos. E aí, voltando um pouquinho ao gancho que o Márcio estava falando, de equipamento de proteção individual, né? Para perigos com eletricidade. Qual a situação atual do Brasil, né? E o que vocês acham que precisa melhorar nesse quesito, quando a gente fala de equipamento de proteção individual? Cláudio já falou, olha, gente, é a última
barreira, tem que ser considerado, mas é a última, né? Como é que vocês veem o cenário brasileiro para esse É. tipo de EPI, né? Então, a gente está recentemente fazendo um estudo na universidade. Eu coloquei alguns detalhes disso já no livro, até antecipando, porque é um material que eu tenho trabalhado já tem um tempo. E isso a gente já conversou em outras oportunidades, inclusive até com o tio Biso, quando a gente teve a oportunidade aqui com ele. Bi tá famoso hoje aqui, é. hein? E o que que acontece? O pessoal está partindo para um lado assim um pouco preocupante no Brasil com relação à certificação das vestimentas de proteção térmica. O que que é essa ação preocupante? Isso já foi publicado, vem sendo publicado no Congresso SW Estados Unidos sobre variabilidade do ATPV, né, que é um indicador de resistência ao arco elétrico. E essa variabilidade, que tem colaboração do material, que tem colaboração do método de ensaio, a gente sabe hoje que ela é grande. Então, o que está acontecendo? Os fabricantes estão buscando pegar os valores mais altos e usar nos seus processos de certificação. Os OCPs que também não conhecem, eu acho que o livro tem esse alcance também com os organismos certificadores, que não conhecem esse processo muito bem, que chegaram depois. E também é uma leitura para os organismos Eu certificadores. acredito que sim. Né? Porque tem muito detalhe lá que você não vai achar em lugar nenhum, que é o que o Cláudio está colocando. Estão tocando dessa forma, e o que está acontecendo? Nas auditorias de produto que já estão em uso, ou mesmo de recebimento, e às vezes durante os processos de certificação, a gente está evidenciando falha de EPI, porque ele foi caracterizado com um valor muito ali na margem superior do erro que ele poderia ter. Isso está gerando problema, ou seja, em alguns processos pode ocorrer de que uma análise de risco que foi feita com uma análise de energia incidente, quando chegou num determinado valor X, aquele EPI foi caracterizado para X, mas na média ele não é X, ele está para baixo. E isso está causando alguns problemas. A gente está desenvolvendo um trabalho e eu já coloco algumas informações dessa também. E já está como no livro. Uma coisa interessante que eu fui agora para Lima, eu estava ali nessa semana, e não é só o caso do Brasil, tá? Eu fui visitar uma empresa elétrica que ele falou, aqui é 12. Eu, 12? Né? Não, aqui é 12. Não, 12,4. Ah, 12,4. E assim, eu perguntei para o pessoal da área de segurança, mas tem algum estudo? Como é que vocês chegaram nesse mínimo? Não, aqui é 12. E aí depois eu vi uma ficha de especificação de uma certa indústria onde estava 12,4. Coincidentemente, né? Mas assim, e aí, Felipe, se quiser fazer um comentário, porque ele pode estar superestimando, né? Talvez não necessita colocar Então, o colaborador, o trabalhador nessa condição, né? Você perguntou a expectativa para energia incidente no Brasil. O que me preocupa hoje é que o pessoal acostumou com essa história de categoria. Então, a maior parte das indústrias Utiliza. utilizam categoria, né? E a NFPA 70I é clara. Toda vez que você usa um método de cálculo, você não pode usar categoria. Claro. Exatamente. Você tem que usar energia incidente. Então, esses detalhes que a gente bate firme aqui e para que se faça o estudo. Para fazer essa mudança consciencial, né? Só tem um jeito de mudar a sociedade, através da educação. E o livro é um dos processos dentro desse processo educacional e vai servir para isso. E eu acredito que a gente chegue lá, porque, que nem eu falei, os brasileiros são rápidos nessas mudanças, né? Mas precisa fazer, entendeu? Felipe, algum comentário sobre energia incidente? Como é que está esse mercado? Se as empresas realmente fazem esse estudo, essa análise de risco? Falando um pouco sobre EPI e o que o Márcio comentou, 10 anos atrás, né, era comum você pegar um estudo de energia incidente, né, você tinha o cálculo em si e tinha alguma coisa de análise de risco ali. E muitas vezes você tinha uma orientação, né, não se deve acessar, né, a subestação ou a sala elétrica com um EPI, né, que tenha uma TPV, né,
indicador mais comum que a gente utiliza, inferior à energia incidente máxima, né, encontrada naquela subestação. E isso era um caos. E por quê? Bom, como é que é isso? Como é que funciona a escolha do EPI quando você pensa no que você vai fazer na subestação? Se eu for acessar a subestação, eu preciso estar com o EPI ali, né, que me garanta proteção para um arco elétrico em qualquer painel? Ou depende da atividade? Então, eu acho que ainda falta avançar nesse quesito, que é a análise de risco, né? Eu preciso do EPI para fazer o quê? Né? Então, se eu entro na subestação, eu tenho que utilizar. E aí entra aquela questão do cálculo, se não for bem feito. Tá bom, achei 38 calorias por centímetro quadrado. Né? Todo mundo entrar com 40 para fazer qualquer coisa, puxar uma oscilografia num relé. Né? Você vai ficar ali, ou configurar um relé de proteção. Você vai ficar ali 8 horas na subestação com a vestimenta. Né? Você vai ter outros problemas, né? Ergonômico, precisa, estresse. Na realidade, energia incidente ela é calculada para uma distância de trabalho. Uhum. Se a distância de trabalho for diferente, a energia incidente sobre a pessoa que está ali vai ser diferente. Sim. Nós abordamos até um caso muito interessante quando você tem um painel em frente ao outro, que pode vir de transformadores diferentes. Então, a energia incidente desse cara aqui pode afetar um outro trabalhador que está trabalhando ao mesmo tempo do lado de cá. E ali naquele outro painel, a etiqueta de energia incidente pode ser outro valor. Olha só que caso interessante. Como é que você faz nesse caso? Como é que você protege o trabalhador, os dois trabalhadores, se tiverem... levar em conta isso. Então, até isso, a gente tomou cuidado. Né? Olha que legal. Esse valor 12, né? Só, não sei se vocês já tiveram essa experiência, o Felipe, lá na Vale. Esse valor 12, o 12,4 é novidade, tá? Porque, na verdade, seguindo o rigor das normas de ensaio, não existe 12,4. De 12 vai para 13, porque você trabalha em unidades a partir de 10. Não tem a casa desse nome. Não tem. Mas tudo bem. O que eu comecei a ouvir muito, o que acontece? A NFPA 70E, ela fala exatamente o que o Cláudio colocou. Ou você usa o método de energia incidente ou o de categoria. Aí existem essas relações, também estou abordando essa questão no livro. Que é uma confusão tremenda que todo mundo faz. E o que acontece? Quando você trabalha com energia incidente, ela tem duas faixas para recomendação do que você pode utilizar. E uma vai justamente de 1.2, que é o limite mínimo, né? Calorias por centímetro quadrado, que é o estudo de Stowe, que também está entrando nos detalhes dentro do livro. O que foi o estudo de Stowe e o que foi o estudo de Ralph Lee e como foi parar nas normas. A gente detalhou isso lá. Existe uma faixa de 1.2 a 12 e depois acima de 12. E eu não sei o que aconteceu, quem que deu essa informação aqui no nosso mercado brasileiro, que algumas empresas, inclusive concessionárias, começaram a entrar em contato com a gente para saber se tinha mais informações sobre essa nova categoria que era de 12 calorias. Eu falei, olha só. Tá. Olha como você confunde todo mundo. Distorce. Exatamente. Com uma informação desse tipo. E aí começou a surgir uma categoria de 12 calorias aí no mercado, que tinha como base a tabela de energia incidente, onde não existe isso. Né? É o valor que você calculou totalmente diferente e que você tem que PPV. trabalhar para baixar, que eu acho que é nesse sentido que o Felipe estava falando. E então você começa a distorcer totalmente a informação, né? E aí você cria um barulho e de repente começou a existir uma... Não sei se foi o que aconteceu no Peru, né? Que você tava. Não sei se foi o que aconteceu no Peru. Mas acontece. Não é só aqui, acontece para fora. Mas aqui isso foi muito evidente. Isso passou por um processo e aí a gente dava toda uma explicação. Eu já tinha até um e-mail padrão. Eu mandava assim, ó, essa é a explicação. Aqui. Porque o pessoal começou a nos consultar preocupados. Nossa, então, porque por muito tempo houve, e ainda é, né? O pessoal utiliza uma margem mínima aí de 8 calorias, né? Que é o tal do risco 2, que aí eu acho que vale uma explicação, né? Porque quem não faz o cálculo de energia incidente, o estudo, e assume uma análise de risco, como o Felipe estava explicando, o que você faz no risco 2, que você está de 8 a 25? Isso. Então, aí falaram que do dispositivo de proteção. Não e o pessoal esquece isso. Acho que é simplesmente usar o 2, mas ele esquece
que tem que ter um dispositivo instantâneo lá que tire em até tantos milissegundos, Exato. até tantos kA, entendeu? É muito O específico. pessoal é muito específico. É. Essa tabela aí para categoria é mais para bar, para padaria, para quem não usa um método de cálculo, mas tem que se enquadrar, né, dentro daquela, um restaurante, tudo para se enquadrar dentro do que a NFPA explicita lá, entende? Que E o são os pessoal esquece equipamentos, isso. né? E na prática, eu tinha vontade de entender como que se chegou naquilo e como que aquilo ajudaria alguém. Porque se você determina o curto-circuito e conhece o tempo de atuação, para chegar na energia incidente, assim, você já tem os insumos. Né? Sim. Então, é difícil pensar naquilo. Você precisa determinar a corrente. Para a corrente, você precisa fazer levantamento, precisa realizar o cálculo de curto-circuito. Muitas vezes já fez até a simulação, né? Então, a energia incidente o cálculo dela é um percentual menor do esforço, né? Que poderia ser naturalmente feito. Mas exatamente porque é para uma padaria. O cara da padaria, ele não tem um consultor para fazer o cálculo, ele não tem nada. É mais para um cara poder chegar e falar, ó, teu disjuntor aqui tira em tanto tempo, então bota isso aqui que vai resolver. Isso. Que vai resolver. Eu acho que o objetivo foi simplificar a vida dessas Exato. pequenas empresas que não têm uma engenharia por trás, entende? Que foi exatamente. Eu acho. Sim, sim. Eu acho que foi isso mesmo, porque eu vi isso de 2 colegas que atuam na IEC que foram que são, né? Deve ser. Da NFPA. NFPA. Da NFPA. E, inclusive, eles falam, isso não é uma faixa quando você fala em categoria. Categoria foi colocado como um mínimo. É. E se falar que é de 8 a 24, isso não existe. Sim. Por quê? Porque aqueles equipamentos que estão na tabela, famosa tabela, supõe-se que aqueles que estão enquadrados como até a categoria 2, né, do EPI, eles vão produzir energias menores do que 8, ou perto de 8. Uhum. Então, não Só que adianta ele você colocar fala, uma roupa começa- de 20 ou 12, né, que É que começaram a inventar. começa a 3 a partir de 25, então faz essa Isso. confusão, né, Márcio? Isso. E mais um detalhe que eu sempre comento. Aqueles equipamentos que estão nas tabelas lá, para corrente alternada, não existe nenhum que cai na 3. É verdade. Tá? É A 3 é verdade. só para É descer. verdade. É. Então, É. E aquilo é um mínimo, não é para entender como faixa. Eles foram bem claros quando comentaram Uhum. isso. E falaram exatamente isso. Foi feito para simplificar, porque para você fazer um processo de estimativa de energia incidente, você precisa de uma engenharia com uma capacitação, né, mínima. E você muitas vezes aí, no caso aí da padaria, você não vai conseguir, ou isso não compensa chamar um profissional desse nível. Ele não vai pagar. Não Ele vai não vai pagar pagar. isso. Então é melhor você ter uma receita de bolo, Uhum. que pelo menos o cara tem uma proteção mínima, Mínima. se é adequado ou não pro caso Exato. dele, pelo menos vai minimizar, Sim. do que nada. E é isso. E esses valores saltam porque cada equipamento está naquela faixa menor. Quando muda o equipamento, ó, mudou o tempo de proteção, etc., ele já dá um salto. E o EPI dá um salto junto. Porque esses EPIs categorizados, eles foram baseados no material, né? De 1, 2, 3, 4 camadas. E a gente sabe Camadas. que quando você acrescenta camadas, Mais isso eu acho que camadas. a Maria Uhum. sabe mais do que todos nós aqui, você não tem uma elevação linear, você não soma as camadas. Ela vai tendo uma elevação exponencial Sim. de proteção. Exponencial. Muitas vezes 2 camadas não dão a expectativa que você quer. Você nem consegue atingir risco 3, dependendo da Isso. composição têxtil, de como Então. você faz. Então é isso. Aí é toda essa confusão que a gente está sempre tentando desfazer aí. Por isso, realmente a gente dedicou aí nos capítulos, né, um esforço nesse sentido. Bom, pessoal, a gente sabe que a BNT-NBR 17227 esteve em consulta pública, certo? 2 meses? Quanto tempo ficou? Você chegou a ficar 2 meses? Felipe? Ficou 2 meses, 60 dias? Por aí. Foi por aí. Nessa faixa. Tá. Normalmente é 60 dias. Como que a publicação pode impactar a segurança dos trabalhadores? Vocês acham que essa norma de energia incidente, a gente já falou de cálculo, tudo, o que ela vai impactar? Porque ela é uma norma técnica, né? Exato. Bom, pra você ter uma ideia, o Ralph Lee, na década de 80, ele já falou que o que mata os trabalhadores de cidade não é só choque, é o arco também, né? Uhum. E agora, de repente, aqui no Brasil, nós estamos acordando para o arco.
Olha que coisa bonita. Então, só que de uma forma oficial agora, né? Que tem como fazer, tem uma norma que rege, e aí então as empresas que são idôneas vão ter que estar em conformidade com a norma. Então, o que que eu digo? É que esse livro veio para isso. A norma fala normalmente o quê, né? E o como o livro vai falar, Ah, né? Não é Isso aí. o bacana da Exatamente. coisa? Aham. Então, olha só, a importância do livro é complementar o que com o como, Entendi. né? E, e aí fica bacana, porque você tem o que, o como, e já tem as soluções dadas aí pelos patrocinadores que tem já tudo isso dentro das normas. E então o impacto vai ser extremamente positivo, né? Tanto consciencial quanto real, né? Porque vai ter que tomar uma atitude. Tá. Até porque é, a gente tentou, eu tentei puxar, eu convidei o Biso para fazer parte Da norma. do grupo da Da norma, norma. para a gente tentar integrar um pouco, inclusive em termos de terminologia, né? Então, eu falei, Biso, você está na parte de segurança, vem aqui, dá um pitaco aqui para a gente falar a mesma coisa, né? O Arc Flash Boundary, que é a distância a partir do qual você não precisa da vestimenta, vamos dizer assim, Aham. Que agora, Arc Rated, né? que na NR10 não é vigente, mas a que estava em consulta pública já traz o conceito de limite de aproximação segura, o LAS, não é? Isso, nós estamos chamando isso aqui no livro também, De LAS. LAS, LAS. Limite de Aproximação Seguro. Isso, Tá. que é o Arc Flash Boundary. Então, essas terminologias também para casar, pra... e parece-me, eu não tive tempo de dar uma lida nessa que foi para consulta pública, e lá vai já ter obrigatoriedade de se fazer os estudos, não é isso? Sim, sim. Então, Na 17227. Na 17, tá. não, na Na 17, não, na na NR10. NR10. Na regulamentadora. Na regulamentadora. Ah, no draft. Você diz no draft. No que tá, estava em que tá, consulta, que é, foi para consulta. consulta e agora já saiu da consulta. Tem, não, lá tem. Tem. Então, Tem. pelo menos isso, né, gente? Tá. Eu sempre falava Que isso. isso são melhorias, né? Imagino. Não, porque a norma fala que você tem que dar uma vestimenta que garanta a proteção do trabalhador. Características. Como Na verdade, tem uma como é que palavra, você né? garante? Inflamabilidade. Então, mas como é que você garante? Não vou entrar nem no detalhe da construção, mas se você não sabe nem qual o valor da energia, para você saber o valor de energia, você tem que fazer um estudo de energia incidente, que precisa do estudo de seletividade, porque tem os tempos da proteção, que precisa da corrente de curto para calcular a corrente de ar. Então, já era obrigatória subliminarmente, Sim. mas não era oficialmente, Porque essa né? que está vigente Sim. hoje é de 2004. Explicitamente. 2004. Então, Que 2004 era o início. Eu lembro que a gente foi com um grupo da FUNCOG, quando começou essa história de vestimenta de proteção, também era recente nos Estados Unidos, não é? Não é uma coisa que a gente está falando de 200 anos, né? É uma coisa aí dos seus Mais ou 70, menos. 80, né? mais ou menos. Porque a Eu acho que NFPA em 2008, eu ponho um histórico ali, se não me foi 8, engano, 2008. Acho que foi 2008. nas primeiras edições da NFPA, ela já incluía limite de arco. Ó, De 80 e vestimenta, acho que é pouco, 2020. nós estamos em 2024, com 40 anos de defasagem nós estamos, só. Certo? É. E a gente está na frente de muito país, tá? Não, tá bom. Graças a Deus, nós estamos aqui exatamente para fazer essa mudança. Por isso que a gente convidou vocês a participarem desse processo de mudança, dessa reeducação, vamos falar assim, do mercado, né? Que é o que a gente está procurando fazer. Legal. E aí, voltando no tema de energia incidente,
ele afeta tanto a indústria quanto o setor elétrico de potência, certo? Como é que o livro aborda essa diferença? Porque a gente sabe que é bem diferente, né? Ó, o Felipe? Filipão lá. É, então, Ele Felipe. escreveu 3 capítulos lá 3 diferentes. capítulos. Fala aí, Filipão. O que a gente está vendo é que são bichos diferentes, né? Um pouco diferentes, a indústria do sistema elétrico. E na indústria, a literatura ou as normas que serviram de referência para a gente, né? A principal delas é a 1584, a coisa está mais fácil, mais madura, né? Você tem um roteiro melhor, né? Para determinar a energia incidente e tomar as medidas de controle. Quando você vai para a concessionária, não. Aí você tem uma salada de Mais literaturas, difícil. não necessariamente normas, né? E aí você tem um grupo que defende, né, uma metodologia, outro grupo que defende outra, por outro caminho. E isso confunde a coisa, né? Até você entender ali o que é melhor você usar. Precisa de mais estudo, de conversar com mais pessoas. E o caminho Está sendo criado condensar um grupo, tudo isso. né, no I3E, né? Tá, Sim. Da o working parte group de só para potência. utility, né? É, Só utility. para concessionário, porque viram que... Desculpa cortar só para... Não, mas dá um tranquilo. gancho. Porque, acho que a ideia é exatamente essa. Não, por que não pegar a 1584 e, né, ampliar o escopo dela? Mas ele, o melhor caminho seria de fato, separar, né? Separar. Então, tem capítulos especiais para o sistema elétrico de potência. Tem sim. Tá Legal. separado. Está separado. Coisa que a OSHA trouxe também, Que a OSHA. né? É, Com muitos missing links, né? Que tem nesses caminhos aí. muitos. Precisa ter Legal. uma abordagem diferente. Que legal. Pessoal, vocês viram que trabalho, que obra enriquecedora, não tem nada igual no Brasil, nem no mundo. Vocês vão traduzir para outros idiomas? Qual que é? Pretendemos. Sim? Começam o Só quê? que Espanhol, esse inglês? é um balão de ensaio, né? Tá. E o que acontece? Para quem escreve, a gente acha que o filho, que é o livro, nunca está pronto. Porque ele quer mudar algumas coisas, eu quero mudar algumas coisas. O Márcio já é mais quadradão lá, ele já fez tudo certo, porque o cara é fera. Mas nós aqui fazemos querendo mudar o tempo inteiro, né? Parecemos um camaleão. Então, Tem um pleito lá nas páginas lá, né? tem um pleito, eu falei, cara, eu já fechei o número de páginas, não vamos pôr mais Não vou aumentar dois. nada. Então, o que eu falo? Eu tenho quase certeza que esse livro ele vai ser ou reimpresso logo, ou mesmo reeditado, porque sempre tem mais coisa para pôr. Que legal. Né? Então, está começando com quase 500 páginas já. Então, é um livro... Mas existe já, assim, eu não sei como essa informação tá chegando, mas já tá? tá chegando nos vizinhos e Ah, é? já. Vizinhos Então, do quê? Irmãos, Argentina? também, e América Central também. Que legal. E já estão perguntando, né? Alguns colegas acabam divulgando, já estão sabendo do livro, acabam divulgando, né? E Eu acho que em inglês já tive algumas consultas de espanhol. Inglês, espanhol. Exato. Eu acho que é uma É uma boa, boa. porque é um tema novo para o mundo inteiro. Mesmo na IEC, sobre energia e incidente, tem pouca coisa. E para os nossos vizinhos aqui, nossos latino-americanos em geral, né? Que aqui nós nos isolamos no português, né? O Brasil acaba sendo, acho que você vivencia isso, uma referência para eles Sim. nessa parte normativa. Então, Normativa, quando sim. vem essa ideia do livro, e chamou a atenção de alguns, então já tive interações, inclusive meio a reuniões, em que perguntam: vai ter em espanhol? Que legal. Aguarda, vai ter. Pra você ter uma ideia, lá Tem que esperar o nos, português primeiro. nas normas, né? Os pessoal sempre estão perguntando pro I3E, por que vocês não fazem as normas em espanhol também? Sim. Né? O bom é a gente também estar lá, né, Márcio? Como É. você está aí como representante na Sim. IEC, porque a gente pode trazer também, né? A ideia, gente, ninguém aqui quer ser dono da verdade. O que a gente quer é ter uma coletânea mais profunda possível para a gente garantir uma proteção melhor possível ao trabalhador. Ao trabalhador. Então, o que nós tentamos buscar no livro foi isso, né?
Nem tudo dá, porque tem coisas que exigem pesquisa e desenvolvimento, principalmente na área do arco. O arco é uma coisa totalmente instável. Por que as distâncias de trabalho não podem ser menor que 30 centímetros? Porque o arco é instável Sim. abaixo de 30 centímetros. Então, não dá, né? Então, sem pesquisa e desenvolvimento. Né? Eu mesmo já fiz eu estou com um paper agora que vai ser apresentado lá em Montreal, o Felipe vai junto comigo, sobre fatores para calcular a corrente de arco em baixa tensão para ser utilizado em proteção. Porque o fator que tinha é da época do John Nelson e do Dunk Jacobs, que é o 38%. Fora isso, não tinha nada. Então, eu criei um fator para 220, um para 380, um para 480, um para 690. Legal. E apresentei essa publicação lá. E quando é que vocês vão para fazer essa apresentação? em É maio. uma conferência? É uma conferência do Industrial and Commercial Power Systems. O ICPS, não é isso? ICPS. Pessoal famoso, né? Gente, infelizmente eu vou ter que terminar por aqui a conversa com vocês, o nosso SafeCast. Foi muito enriquecedora. Parabéns pelo trabalho. Foi um trabalho? Só fazer Claro, pode fazer. última, hein? Última. Um minutinho. Notícia boa. O Chair, nós não falamos disso, É verdade, falamos disso. da Norme 3E 1584, senhor Dalip Morla, ele é um egípcio que mora nos Estados Unidos há muito tempo, e ele também é chair da Standard Association. Ele concordou em fazer o prefácio do nosso livro. Olha, Então, parabéns. por aí você vê que a gente tem bons amigos. Bons amigos que eu quero dizer, caras que estão preocupados com a segurança no mundo também, né? Então, essa é a ideia de trazer ele para dar mais peso ao livro, para que as pessoas se conscientizem de que a segurança em eletricidade é o mais importante. Que legal, parabéns, parabéns. Bom, conversa enriquecedora. Agradeço imensamente o Cláudio, o Felipe e o Márcio pela contribuição. Vocês querem deixar algum contato, alguma coisa que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Vocês querem saber mais do livro, por exemplo? Eu quero saber quando vai ser oficialmente, aonde eu encontro esse livro? Bom, Assim, então, para vocês deixarem aí para a nossa audiência. o livro vai estar disponível no começo de maio, né? Para aqueles que já se interessarem, basta passar um e-mail para treinamentos, no plural, @ngpower.com. Legal, vocês vão ver aí na tela o e-mail para vocês entrarem em contato e saberem mais sobre o livro. Vocês querem deixar algum contato, alguma informação, alguma palavra de encerramento? Bom, agradecer o convite, né, de participar aqui, poder falar um pouco do assunto, que é muito relevante, né, no Brasil. Acho que a gente precisava de ter mais literatura, né? Estamos tendo aí a dobradinha, né, da norma e do livro esse ano, né? É isso. Obrigado Legal. pelo convite. Obrigada, Felipe. Márcio? Deixar o agradecimento mais uma vez aí pelo apoio, né? O apoio de todas essas empresas que estão também aí incentivando esse trabalho, que é super importante. E Maria, obrigado mais uma vez por estar junto aí no seu SafeCast. Eu que agradeço. Bom, pessoal, foi uma honra ter vocês aqui, esses autores aqui dessa obra maravilhosa. Fiquem atentos. Se vocês quiserem saber mais sobre a gente, tem o código aí na tela para vocês seguirem a gente nas redes sociais. O meu muito obrigada e até o próximo SafeCast.